Partida excepcional que o Flamengo vai ter que fazer hoje é para vencer o Bragantino. Não vai ser um jogo fácil, nunca é um jogo fácil contra o Bragantino. Eles são bem fortes no estádio deles. O Flamengo sempre teve muita dificuldade de ganhar do Massa Bruta no Abia Bichedi. E agora, o que está fazendo com que o clima desse jogo fique ainda mais catastrófico, em teoria, para o Tite, é o fato de que se ele perder, talvez ele sofre uma pressão interna muito grande e saia do Flamengo. Mas, antes de qualquer coisa, antes de falar sobre esse assunto, antes de dar a minha opinião, as informações, eu somente gostaria de dizer o seguinte: eu não torço pelo mal de ninguém. Eu não quero que o Tite caia, eu não quero que o Tite perca o emprego. Não, eu quero que o Flamengo seja o melhor time do Brasil. É só isso que eu quero. Só isso. Eu não me importo com os jogadores. Eu não me importo com o treinador, eu não me importo com o presidente, eu não me importo com o empresário. Eu quero que o Flamengo, somente o Flamengo, seja vitorioso. Então, para mim não importa se quem vai fazer o gol na final da Libertadores vai ser o Gabigol ou o Rossi. Eu não me importo se o presidente do Flamengo vai ser o Landim ou o Bandeira. Eu não me importo se o treinador do Flamengo vai ser o Tite ou o Jorge Jesus. Eu quero o que seja melhor para o Flamengo. E aí, com base nisso, eu dou as minhas opiniões. Com base nisso, eu acho que o melhor presidente para o Flamengo é X. O melhor torcedor, o melhor treinador para o Flamengo é Y. O melhor jogador do Flamengo é Z. É assim que eu penso. É assim que eu penso e é assim que eu sempre pensei e é assim que eu gosto de pensar. Porque o Flamengo, ele é eterno. Os outros são passageiros. Então, assim, ó, já tiveram vários jogadores que passaram pelo Flamengo e você não lembra do jogador, você lembra do Flamengo. Já tiveram vários treinadores que passaram pelo Flamengo e você não lembra do treinador, você lembra do Flamengo. O Flamengo está acima de tudo e de todos. O Flamengo é o time, o Flamengo é o amor, o Flamengo é a paixão, é pelo Flamengo que nós nos deslocamos, é pelo Flamengo que nós gravamos os vídeos, é pelo Flamengo que a gente faz loucuras, não é por um jogador. Então isso tem que ficar muito claro. E o Flamengo está numa situação complicada, porque não está conseguindo converter o seu elenco recheadíssimo de craques em pontos. O Flamengo não está conseguindo aproveitar o seu potencial. E aí, obviamente, que a bomba cai na colo do Tite, porque o Tite é o cara que gere esse material humano. O Tite é o cara que faz com que os jogadores tenham ou não tenham entrosamento, tenham ou não tenham treinamento, tenham ou não tenham organização. E, pelo que estão dizendo, falta organização para o Flamengo. Eu acho o seguinte, não é que falta organização. Vocês já ouviram falar na expressão, o time está correndo, mas está correndo errado? Para mim é o que está acontecendo. O Flamengo está querendo correr pelas pontas do campo, quando não tem material humano de qualidade para fazer isso, e está desperdiçando o melhor do material humano que ele tem, que é o meio-campo, com Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson. Esse é o lado do time que tem que sobressair. É esse o cérebro do time, é a parte criativa e a parte pensante. Não dá para ficar tentando fazer ligação direta lateral com ponta, que não vai dar certo. Não vai dar para ficar tentando fazer criação de jogada com Fabrício Bruno e Léo Pereira, que não vai dar certo. O time é gerido pelo meio-campista. O meio-campista é o cara mais importante do elenco. Por quê? Porque a bola cai no pé dele e se ele for um cabeça de bagre, o time não tem parte criativa ofensiva. Não tem. Por quê? Porque ele vai errar o passe, ele não vai saber infiltrar uma bola, ele não vai saber quebrar uma linha, ele não vai saber fazer um lançamento, ele não vai saber fazer nada. Só que o que dói no coração do rubro-negro é que o Flamengo tem possivelmente os melhores meio-campistas do Brasil e da América Latina. E quem são esses caras? O De La Cruz e o Arrascaeta. O Arrascaeta hoje seria titular em qualquer time do Brasil, assim como o De La Cruz. Mas por algum motivo eles não estão conseguindo exercer a função deles, que é criar chances de gol para o Flamengo. E aí o Flamengo fica numa questão de criatividade pobre, o repertório é somente bolas laterais ou cruzamentos, e aí é fácil você combater o Flamengo. Basta você botar um monte de gente dentro da área e tumultuar. A bola, se for cruzada, vai ter mais zagueiro do que atacante sempre, e pronto, acaba a possibilidade do Flamengo fazer qualquer coisa. E já expliquei para vocês, se você tumultua a zaga, se você tumultua a área, fica impossível do ponta quebrar tantos jogadores, driblar tantos jogadores, a não ser que ele seja excepcional, como é o caso do Lionel Messi, que não é nem perto o seu caso do Luiz Araújo. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem que mudar a sua atitude. Não é a vontade, não é a intensidade, não. É o jeito com que está jogando. Talvez povoar mais o meio, talvez tentar quebrar as linhas pelo meio campo, usar mais o Arrascaeta, usar mais o De La Cruz, usar mais o Pulgar, que também tem um bom passe,
Mas é isso. Eu acho que é por aí essa reformulação. Só que o Tite tem que entender isso. Mas o Tite errou bastante. O Tite já perdeu muitos pontos. E o Tite se queimou demais com relação à questão do ciência. Vou poupar o jogador para não estourar. E aí ele poupava, não ganhava, botava o jogador num jogo depois e o jogador estourava. Então pode ser que ele tenha levado um pouquinho de azar também. Fato é, ele precisa ganhar. Ele não pode mais perder pontos no Brasileirão. Hoje é um jogo importante e o próximo jogo, que é contra o Palestino no Chile, mais ainda. O Flamengo precisa ganhar esse próximo jogo, senão vai se complicar demais na Libertadores. E hoje, hoje ele já vai poupar alguns jogadores. Quem são esses jogadores? O Arrascaeta e o Cebolinha, que estão em controle de carga, pelo que eu vi. Então, se está em controle de carga, em teoria não está lesionado. Se em teoria não está lesionado, possivelmente ele poderia jogar. Eu botaria a cavalaria máxima hoje para ganhar o jogo. Eu botaria os meus melhores jogadores. Não importa quem fosse o adversário, eu botaria porque ele está precisando de uma vitória. Mas, quem sou eu para ir contra o que a ciência diz? Se o Arrascaeta se lesionar, vai ser pior? Vai. Mas será que ele vai se lesionar? Mas será que vai dar problema? A última vez que ele foi poupado, ele voltou no outro jogo e lesionou. Então, tem esse detalhe aí. Fato, o Flamengo joga hoje, 6h30 da tarde, vai precisar ganhar, não vai ser um jogo fácil. E se o Tite perder essa partida, vai pro Chile, precisando muito de uma vitória, num jogo complicado. E aí, se não ganhar, eu não sei não. Eu não vou dizer que eu torço pro Tite cair, porque eu não torço. Mas eu acho que a pressão interna vai ficar de um jeito tão insuportável que ele mesmo pode ser que peça a conta. O grande problema vai ser só o seguinte: quem vai assumir essa vaga? Porque hoje não tem. Não vejo nenhum treinador possivelmente e economicamente viável para a posição do Tite. Não tem. O Flamengo vai entrar aí no mato sem cachorro. Bom, esse é o vídeo. Se inscreve, deixa o like. Fui.